Pois bem, irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos aqui em Moçambique pela primeira vez. Eu sou o pastor Clodoaldo Machado e sou casado com a Patrícia Renata e pai do Natan, que tem 14 anos, e da Natália, que tem 10 anos. Eu disse ontem lá no seminário que meu coração está apertado por não poder tê-los aqui comigo, né? E quando eu viajo e tenho que deixá-los, é porque eu estou atendendo um chamado de Deus mesmo, mas é sempre ruim deixar a esposa e os filhos para trás, ver coisas assim que eu gostaria que eles estivessem para ver e para compartilhar junto com eles, né, dessas situações que a gente vivencia quando a gente viaja. Mas dessa vez não é possível que eu os tenha aqui comigo, né? Mas gosto de citá-los, né, para mostrar que as dificuldades que eu apresento quando falo da palavra de Deus são aquelas que eu também experimento, e o esforço que eu peço para aqueles que me ouvem façam em suas famílias, nos seus casamentos, eu também tenho que fazer no meu e com a minha família, com os meus filhos. Como o pastor Silas disse aqui, os filhos observam a gente e veem se de fato nós amamos a mãe deles, né, e vivemos aquilo que nós estamos ensinando, né? Então eu sou alguém comprometido com a família, sou comprometido com a minha esposa e os meus filhos, e é meu desejo que eles cresçam espiritualmente para a glória de Deus. E é sobre esse assunto que eu vou falar com os irmãos aqui, sobre o casamento baseado na criação. Quando Deus criou Adão e Eva, e a forma como Ele o fez, tem muito a nos ensinar a respeito do que significa o casamento, a respeito dos nossos relacionamentos conjugais. Então eu quero pedir para você que, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, livro de Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Eu vou ler e peço a você que, por favor, acompanhe essa leitura. Livro de Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Está escrito assim na palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Irmãos, os primeiros capítulos de Gênesis, eles são capítulos de extrema importância para nós. Compreender esses capítulos aqui, especialmente os capítulos 1, 2 e 3, é imprescindível para que nós compreendamos o restante da Bíblia, para que nós tenhamos a ideia do que a Bíblia vai tratar, vai falar. Tudo tem como base esses acontecimentos aqui, narrados nesses primeiros capítulos do livro de Gênesis. Alguém disse que se nós não compreendermos esses capítulos, nós não compreenderemos os problemas que há no mundo hoje. Todos esses problemas que nós vivenciamos ao nosso redor, a causa deles está naquilo que acontece aqui nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Coisas excelentes, e no capítulo 3 especificamente,
a coisa triste, que é a entrada do pecado e passa a fazer parte, então, da nossa história, a história da humanidade. Então, nesses 3 capítulos aqui, Deus não somente diz que Ele criou todas as coisas, os 2 capítulos, né, melhor dizendo, depois no 3, a entrada do pecado, mas nesses capítulos aqui, Deus não somente diz que Ele criou todas as coisas, mas também aqui Ele ensina sobre o casamento e a família como uma base para viver bem, inclusive em sociedade. Nesse relato da criação aqui, Deus mostra como a família foi estabelecida e como Ele mesmo resolve os problemas que encontramos no âmbito familiar. Antes do problema acontecer, antes de entrar o pecado, Deus nos dá a base para que problemas no casamento sejam resolvidos. Então, o caráter de Deus, ele é expresso aqui nesses capítulos de Gênesis. Nele, Deus mostra como o homem age e como ele faz para trazer benefícios para esse homem, quando esse homem se submete à sua palavra. Nós temos vivido, irmãos, num mundo, nós lá no Brasil temos experimentado isso, e talvez os irmãos aqui também experimentem, uma reconfiguração do modelo bíblico de família. A família, ela está sendo reconfigurada, e eu posso usar uma outra palavra, desconfigurada. Ela está sendo confundida por ideias, preceitos que têm surgido no mundo da nossa época e que traz um padrão familiar diferente deste que nós vemos nas Escrituras, que são o único que pode suportar a sociedade, que pode suportar a vida em sociedade. Então, o novo modelo tem sido apresentado e esse modelo tem pressionado a igreja para que a igreja baixe o padrão, aceite estes outros modelos como se fosse bem adequado para a nova ordem que se estabeleceu na nossa época, essa nova ordem mundial, podemos assim dizer. E quem resiste a isso, quem diz que isto não é a família que Deus estabeleceu, do jeito que Deus estabeleceu, tem encontrado suas dificuldades, tem sofrido as perseguições no campo das ideias, no campo psicológico, como o pastor Silas já disse aqui. São considerados muitas vezes pessoas radicais, pessoas retrógradas, ou seja, querem viver numa outra época que já não existe mais, querem trazer essa época aquela época para essa época em que nós vivemos, onde tudo está mudando, onde tudo está sendo reconfigurado, e essas pessoas ainda insistem em trazer esse modelo familiar de pai, mãe e filhos. Essas pessoas não estão acompanhando o tempo, essas pessoas precisam ser esquecidas e ignoradas. É assim que nós temos vivido. Mas o fato é que nós precisamos sempre, como igreja do Senhor, voltarmos para a palavra de Deus, vermos o que ela nos ensina, para obtermos dela encorajamento, para que venhamos a obter dela poder vindo por meio do seu Espírito e da palavra de Deus, para que possamos resistir a essas pressões, nos encorajar, sermos alimentados por ela, para que nós possamos sustentar essas verdades da palavra de Deus a respeito da família e do casamento. Nesse texto aqui, Deus afirma que o casamento é bom. Ele é que está dizendo. E nós vivemos numa época que as pessoas estão dizendo que o casamento não é bom. Lá no meu país, quando um jovem vai se casar, os amigos dele, muitas vezes do trabalho ou da escola, da faculdade, né, quando ele fala que ele quer se casar, que ele está planejando o casamento, as pessoas dizem para ele: você enlouqueceu? Você é tão jovem, você tem tanta coisa ainda para experimentar e para viver, você vai pôr a corda no pescoço para se enforcar? É assim que eles dizem. Por que você vai fazer isso? Então desestimulam jovens a pensar no casamento. O casamento tem sido uma coisa esquecida. Mas aqui Deus afirma que o casamento é bom. E mais uma vez nós vemos que o pensamento de Deus é diferente dos homens. Os homens têm dado ao casamento uma imagem, um rótulo ruim. E Deus diz que o casamento é bom. Ele afirma aqui que o casamento é excelente para o homem. O texto diz aqui que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. É interessante, se você notar, Gênesis, ele no capítulo 1 narra toda a criação. E no capítulo 2 detalha o 6º dia da criação, como Deus criou o homem. Então, no capítulo 1 ele já contou tudo, e aí no capítulo 2 ele dá um passo atrás, volta para o 6º dia da criação, que é quando Deus criou o homem, e mostra como Deus criou o homem, como foi o processo
processo de criação do homem. Então aqui, Deus está dizendo que não é bom porque ele não tinha terminado ainda. Mas lá no capítulo 1, quando a gente vê que ele terminou, e diz a Bíblia que eis que Deus viu tudo o que tinha feito e tudo era muito bom. Só que aqui ele voltou um pouquinho. Então ele está voltando, antes de Deus dizer que era muito bom, Deus disse que tinha uma coisa que não era boa. Não era bom o fato do homem estar só. Aquilo não estava bom. Então, no processo de criação, ele só terminou o homem. Nós podemos dizer assim, quando ele fez a mulher. O homem não estava pronto sem a mulher. Então, não era bom que ele estivesse só. E quando ele termina, então, a mulher, aí ele vai dizer, e viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Então veja que só ficou muito bom depois dele criar a mulher. Antes dele criar a mulher não era bom. Só vai ficar bom aos olhos do Criador quando ele cria a mulher. E ao criar a mulher, ele criou junto o casamento. Está implícito ali a ideia de que o casamento é bom. Então o homem só é bom quando ele tem a sua mulher do seu lado. Então nós temos Deus aqui afirmando que o casamento é bom. Deus comunica aqui o que ele vê no casamento e como o casamento é excelente. E como igreja de Cristo Jesus, nós temos que defender sempre o casamento e incentivar os jovens a pensarem no casamento mesmo, porque Deus será glorificado com isso, porque o casamento é uma criação dele. Ele instituiu o casamento. Então, o que Deus comunica no casamento para o homem? Primeira coisa que ele comunica, irmãos, ele comunica que o homem precisa da mulher. Por isso que no versículo 18 ele diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, estando só, o homem era incompleto. Ele ainda não tinha sido acabado quando ele estava só. Ele não era ainda o homem que Deus desejava que ele fosse. Sabe, irmãos, eu venho de uma tradição familiar que o meu pai, o meu avô, lá no Brasil, eles só tratavam a gente como homem maduro quando a gente ia casar. Enquanto não tivesse pronto para casar, enquanto não falasse em casamento, a gente ainda era um garoto. Um moleque, como a gente diz lá. Não é? Então eu lembro, a primeira conversa que eu tive com meu pai, de homem para homem, foi sobre os móveis que eu estava comprando para eu casar. O meu pai sentou comigo e conversou, eu fiquei olhando para ele e falei assim, mas ele está conversando comigo pela primeira vez, assim, de homem para homem. É porque eu já ia casar, então na mente dele, eu me completaria como homem. Eu assumiria as responsabilidades de um homem. De uma certa forma, é isso que Deus diz aqui. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus, ele deseja isso. Percebam, meus irmãos, que o problema aqui não é sexual. Não era bom que o homem estivesse só por causa da sexualidade dele. Não era bom que ele estivesse só porque faltava ali companhia. O problema que Deus está resolvendo aqui não é sexual, é de companhia. É companhia que ele precisava. Obviamente isso ia incluir a intimidade do casal. Mas o problema de Deus aqui é que o homem não podia ficar só. Ele tinha que ter uma companhia, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Porque isso tem a ver com o caráter de Deus. Deus não é 3 pessoas em uma só. Ele não é a perfeita trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não disse no plural ali, quando ele estava criando, façamos, pois, o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então ele, por si mesmo, é relacionamento. A essência de Deus é relacionamento. Então não era bom que o homem estivesse só, porque ele precisava ter relacionamento, ele precisava ter companhia. E então Deus faz a mulher para trazer essa companhia para ele, para que ele pudesse se relacionar com ela, e depois dela, com os filhos que viessem a ter, e com isso eles estariam expressando o verdadeiro caráter de Deus, que é relacionamento. Ter relacionamento uns com os outros. Deus não deseja o isolamento. Deus não deseja que as pessoas deixem de ter relacionamento. Ele sempre vai trabalhar para que nós tenhamos relacionamento. A própria palavra igreja significa relacionamento. Não existe igreja de uma pessoa só. A palavra igreja significa essencialmente pessoas que se juntam num lugar para formar relacionamento. Tudo com Deus tem a ver com relacionamento. Então, quando o homem está sozinho, é um problema.
Quando nós estamos sozinhos, nós erramos, tomamos decisões erradas, podemos pecar, porque não temos ninguém para prestar contas. Então é um problema para nós a solidão. Então Deus sempre vai criar relacionamentos, possibilidades de relacionamento. Então o casamento, ele vai trazer para o homem o amadurecimento que ele precisa. A mulher, meus irmãos, e eu estou falando aqui com os homens mesmo. Toda essa palavra será dirigida para os homens. As irmãs, tenham paciência comigo. Mas você pode dar um aleluia quando eu estiver falando com um homem. Porque eu entendo a responsabilidade do homem. O texto fala sobre o homem, vai falar sobre a mulher. Tem muitas coisas que nós podemos extrair nesse texto aqui. Mas eu quero falar com os homens. Irmãos, a mulher, a esposa, ajuda o homem a cometer menos erros. Não porque ela é mais sábia do que ele. Ambos, diante de Deus, são herdeiros da mesma graça, Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Então não tem um mais importante do que o outro. Mas a esposa, quando ela está do lado do marido, ela o ajuda nas suas decisões, para que ele não tome decisões erradas para a família, para a vida. Então a esposa é boa para o marido, e Deus estava dizendo isso aqui. Não é bom que o homem esteja só. Ter a esposa serve como muitas vezes um obstáculo para ele. Por isso que muitos homens às vezes não querem se comprometer, não querem o casamento, eles pensam que eles podem viver livres, mas tendo esse tipo de visão, eles cometem muitos erros em suas vidas. Muitos homens tomam decisões que deixam marcas nas suas vidas, que anos não apagarão estas marcas, porque eles estavam sozinhos, tomaram decisões erradas. Então a mulher é boa porque ela ajuda o homem, contribui o homem para o seu amadurecimento. Sabe, irmãos, eu vejo assim os jovens lá no Brasil, eles vão casar, muitos jovens vão casar e eles levam videogame para casa. Então eles casam, ainda jogam videogame. Não é problema, pecado jogar videogame, mas muitas vezes eu vejo homens casados, mas eles ainda são imaturos. E aí eles jogam, sabia que tem uma estatística que diz que os maiores usuários de videogame são homens de 35 anos? Não são crianças. Eles querem ficar se divertindo, então a esposa está do lado, ela vai contribuir para que eles saiam daquela imaturidade, para que eles amadureçam. E aí eu vejo quantos jovens na igreja o casamento fez tão bem para eles amadureceram tanto depois que se casaram. Porque o casamento é bom, não é bom que o homem esteja só. E então Deus resolveu fazer isso, ele disse, eu vou fazer uma auxiliadora idônea. O homem precisava de alguém que lhe ajudasse na sua tarefa, sozinho ele não a cumpriria. A auxiliadora aqui fala de alguém que é capaz de ajudar o homem, alguém digno, da mesma dignidade do homem. Então a palavra auxiliadora confere importância para a mulher. Dá importância a ela, porque quando Deus diz que a mulher seria auxiliadora, ele está afirmando a importância da mulher na vida do homem. Sabe por quê? A cultura, irmãos, da nossa época, do mundo, tem querido diminuir o papel da mulher no casamento, inclusive exclui palavras como essas, que auxiliadora. A mulher não pode ser auxiliadora do homem, ela tem que fazer a função do homem, e isso tem feito muito mal para as famílias, para os casamentos. Não há nenhum demérito em você, minha irmã, em ser auxiliadora. Sabe por quê? Porque Deus muitas vezes usa essa palavra para Ele mesmo. Ele mesmo se coloca como nosso ajudador. O Salmo 34, versículo 10 vai dizer, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. É a mesma palavra usada para a mulher aqui como auxiliadora. Deus mesmo vai dizer para o seu povo Israel em Isaías capítulo 41, versículos 13 e 14, porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Veja, Deus ele diz que Ele é o nosso ajudador. Por que eu pensar que a mulher ser ajudadora diminui? Se Deus mesmo usou esse termo para Ele mesmo. Então a mulher foi colocada para ser auxiliadora do homem. Nós não podemos nunca desvalorizar a posição da mulher. Ela é a ajudadora que o marido precisa. Idônea também fala de alguém que complementa o homem. A palavra aqui hebraica traz a ideia de alguém que está diante do homem. É como se fosse a sua outra metade, a parte que estava faltando para o homem ser o homem. Então é como se fosse a extensão do próprio homem. Então a mulher vai ser a sua auxiliadora idônea, aquela que vai complementar o homem. E é isso que Deus está fazendo aqui, né?
aquilo que o homem fizer, será a mulher que estará fazendo. Aquilo que a mulher fizer, será o homem que estará fazendo. Porque um complementa o outro. Isso é a unidade no casamento que Deus deseja. Tudo que eu faço, irmãos, é a minha esposa que estará fazendo. Veja como isso me ajuda. Isso faz com que eu pense no que eu vou fazer. Porque ela está ligada diretamente a isso. E tudo que ela faz, eu é que estarei fazendo. Eu vim aqui agora, vim para Moçambique, deixei ela lá. Talvez ela tenha que tomar decisões lá. As decisões que ela tomar lá, quando eu chegar lá, eu terei que olhar para aquelas decisões como se fosse eu que tivesse tomado. Eu não vou poder nunca dizer para ela, por que você fez assim? Eu é que estarei tomando. Porque a auxiliadora idônea traz essa ideia de que um complementa o outro, ela é o complemento que o homem precisava. Então, Deus, ele comunica ao homem que ele precisa da mulher. Segundo, Deus comunica no casamento que o homem precisa da visão de Deus. Irmãos, eu acho muito interessante a forma como Deus fez a mulher. É muito peculiar, por isso que Deus, ele deu o resumo lá no capítulo 1, como que ele criou todas as coisas. Mas no capítulo 2, ele detalha o 6º dia da criação, quando ele criou o homem e como ele formou a mulher. Tem detalhes aqui no texto muito interessantes. Veja o versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Irmãos, o que Deus tinha visto? Que não era bom o homem estar só. Aí Deus vai criar uma auxiliadora idônea para ele. Para criar, o que Deus faz? Primeiro, ele traz os animais para o homem dar nome. Antes de criar a mulher para ele. Sabe por quê? Porque Deus já tinha enxergado que não era bom que Adão estivesse só. Mas Adão não tinha visto isso ainda. Ele não conhecia o que é mulher. Como é que ele ia sentir necessidade de uma? Ele não tinha visto, mas ele precisava ver. Porque Deus já tinha visto. Irmão, isso aqui é um princípio do nosso relacionamento com o nosso Deus. Que Ele veja e depois me fale. E não eu fique querendo ver e depois fale para Ele. É o contrário, Ele vê primeiro. E Ele nos mostra. Por que Ele trouxe os animais para Adão dar nome? Para que Adão visse que entre os animais não era encontrado uma auxiliadora idônea para ele. Deus já sabia disso, mas ele não. Então Deus usa esse processo da nomeação dos animais. Irmãos, e é muito interessante, né? Porque o ato de dar nome implica a função de Adão. Quando Deus trouxe os animais para ele dar nome, era já o exercício da função dele de domínio sobre os animais. Deus não tinha dito para ele dominar os animais? Agora, se você notar, a parte da criação em que Deus domina, não é o homem que dá nome, é Deus que dá nome. Por exemplo, Deus disse a luz dia, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Nós controlamos o dia? Nós controlamos a noite? Mas quem deu nome? Deus. Ao firmamento chamou Deus céus. Nós controlamos os céus? Não. Quem controla? O Senhor Deus. Quem deu nome? O Senhor Deus. A porção seca chamou Deus terra. Nós controlamos a terra? Não. Quem deu nome? O Senhor Deus. Então Deus traz os animais para ele dar nome. Porque ele controlaria os animais. Ele dominaria sobre os animais. Era a sua função. E então, quando ele termina, o homem vê o que Deus já tinha visto. Ele não encontrou entre os animais a sua auxiliadora idônea. Isso aqui tem um outro princípio interessante. Não há parentesco entre o homem e o animal. Não somos produtos de uma evolução. Não há ligação entre nós.
Ele não encontrou nada parecido com ele entre os animais que pudesse complementá-lo. E há uma ideia, irmãos, presente na nossa época, que depõe contra aquilo que Deus estava fazendo ali. Eu não sei aqui, mas no meu país, um dos negócios mais lucrativos é você montar uma loja para cuidar de animais. Sabe, porque as pessoas estão tentando se complementar com o animal. Então tem casais que não querem ter filhos, mas tem um cachorrinho em casa. E eles falam com o cachorrinho, parece que está falando com uma criança. Vem cá, meu filhinho, vem cá, pula no colo do papai, vem cá, vem cá, vem. Se eu só escutasse, irmãos, eu achava que era uma criança, mas aí quando eu olho lá, é um cachorrão desse tamanho. Mas eles estão falando como se fosse uma pessoa. E eles estão depondo contra o que Deus disse aqui. Deus disse, nunca um animal vai substituir o homem, um ser humano, porque não há semelhança entre eles. Nós não somos produtos de evolução, nós somos produtos da criação. Deus criou os animais, e nenhum animal tem parentesco com o homem. O homem não encontrou entre os animais nada que pudesse complementá-lo. Isso demonstra que as nossas necessidades reais são aquelas que Deus vê. Lembra o que Jesus disse quando ele foi ensinar a orar? Quando orares, entra no teu quarto e o teu pai que te vê em secreto te ouvirá, porque ele sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Isso aqui é princípio. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema, irmãos, é que a gente faz uma lista das nossas necessidades e quer apresentar para Deus. Então, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso disso, e aí vou apresentar para Deus. Sabe o que Deus faz? Ele pega e rasga. Fala, eu não vi nenhuma dessas necessidades aí. Deixa eu decidir quais são as suas necessidades. Deixa eu determinar o que você precisa. Esse é o nosso Deus. E ele já mostrou isso para Adão, antes mesmo de Adão pecar. Ele tinha visto, e ele então demonstrou para Adão. Quando nós temos a visão de Deus, irmãos, nós vemos as nossas necessidades, aquelas que ele já viu, e Deus mostrou para Adão o que ele já tinha visto, e por isso é que ele trouxe os animais, para que Adão enxergasse que entre os animais não havia nenhuma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ele precisava perceber a sua solidão, ele precisava ver que estava só. Nós precisamos ver o que Deus vê, e ele tem disposição de falar conosco, de comunicar a sua visão para nós. Terceiro, o que Deus comunica no casamento? O que ele comunicou para o homem no casamento? Que o homem precisa confiar em Deus. Veja o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Deus fez cair um pesado sono sobre Adão. Aqui Deus funciona como que um médico anestesiologista, né? Acho que é assim que fala. Anestesista. Obrigado. Então ele faz Adão dormir, porque ele ia começar a resolver aquele problema que ele tinha visto. Ele ia fazer a auxiliadora. Agora, por que Adão teve que dormir? Por que Deus estava agindo assim? Deus estava dando mais uma lição para o homem, mais uma lição para Adão. Deus, ele resolveria o problema, mas Adão não veria todo o processo, ele estaria dormindo. Então Adão teria que confiar em Deus. Deus viu o problema, Deus mostrou o problema, e agora Deus vai resolver o problema, só que na resolução tem que confiar em Deus. Deixa Deus resolver do jeito dele, deixa ele fazer, isso é confiança. Então Adão teve que dormir. Aqui, irmãos, Deus estava ensinando Adão a descansar em Deus, a confiar em Deus. Aqui é o pai bondoso cuidando do seu filho. Aqui é o pai que está ensinando o filho a confiar nele. Adão não ia dar palpites. Ele não ia falar nada. Ele ia apenas descansar. Confiar em Deus, que Deus traria a solução para o problema dele, que era a sua solidão. Sabe que eu fico imaginando, se Adão fosse dar palpite, o que ele pediria se ele não sabia o que era uma mulher? O que ele ia falar para Deus? Senhor, faz um amigão para mim. Como a gente fala, um amigão do peito, lá no Brasil, né? Ele não sabe o que... Deixa Deus resolver. Agora, interessante, o Senhor faz ele dormir. Irmãos, o sono na Bíblia, ele tem duas razões. E uma delas é a confiança. E é muito interessante a gente pensar no sono na Bíblia. Não diz o Salmo 3, versículo 5, deito
e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Não diz o Salmo 4, versículo 8, deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. O Salmo 127, versículo 2 vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo e deitar tarde para comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele dá enquanto... Esse é o primeiro exemplo de Deus dar alguma coisa na Bíblia, enquanto essa pessoa está dormindo. Porque fez Adão dormir, e ao dormir ele teria sua esposa. Às vezes os jovens da minha igreja falam, pastor, eu queria uma esposa para eu casar. Eu falo, vai dormir, rapaz. Aí ele fala, mas ô louco, pastor, por quê? Eu falei, porque está escrito na Bíblia que enquanto Adão dormia, o Senhor fez a esposa para ele. Confia em Deus, meu irmão. Adão teve que dormir. Ele não escolheria sua esposa. Deus faria isso enquanto ele estivesse dormindo, o sono da confiança. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Não é isso que diz Provérbios 19, versículo 14? Então Deus ensinou isso para Adão. Estava ensinando isso para Adão. Sabe que eu lembro de uma outra passagem? Lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, o Senhor Jesus está com os discípulos, entra com os discípulos no barco e diz, passemos para outra margem. E eles vão para outra margem, e quando o barco está no meio do mar da Galileia, vêm os ventos e o barco começa a querer naufragar. E os discípulos, que eram homens experientes ali na sua maioria, conheciam aquele mar da Galileia como a palma de suas mãos, ficaram com medo do mar. Porque o barco ia ser engolido pelo mar. E aí eles olham para Jesus, Jesus está deitado dormindo no barco. O que eles tinham que fazer, irmãos? Senhor Jesus, dá uma beirinha para nós, porque sai esse tempestade danada aqui. E o Senhor está aí dormindo, significa que o Senhor sabe o que está acontecendo, então nós vamos dormir também. Se é para descansar no Senhor, vamos descansar também. Mas é isso que eles fazem? O que eles fazem? Eles vão lá, acordam o Senhor Jesus e diz, mestre, não se te dá que pereçamos. E aí Jesus acorda do sono dele e disse, ó homens, por que sois assim tão covardes? Por que não crestes? Por que não tendes fé? E ele diz para o vento, cala-te, para as ondas, emudece-te. E aí tudo se faz bonança. O que ele estava ensinando para eles? Descansa no Senhor, o Senhor tem o controle da situação. Veja que Deus estava ensinando isso para Adão, antes de entrar o pecado. O sono, irmãos, é uma prova de confiança. Quem consegue se defender enquanto está dormindo? A Bíblia diz que uma mulher foi capaz de matar um general, porque o general estava dormindo. Jael matou o general Císera, porque ele estava dormindo e ela cravou ele com uma lança, a lança atravessou ele e entrou na terra. Porque ele estava dormindo. Dormindo, um homem não se protege. Então Deus estava dando uma lição, olha. O casamento sólido, irmãos, é feito com confiança em Deus. Descanso no Senhor. Então o homem precisa aprender a confiar em Deus. Agora tem uma outra lição linda aqui, irmãos. Uma outra lição. Ainda no versículo 21, Deus ensina uma outra coisa para o homem. É a quarta comunicação de Deus no casamento, né? Ele comunica que o homem precisa ser parte da solução dos seus problemas. Veja que o texto diz que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão e este adormeceu. E tomou Deus uma das suas costelas, literalmente o seu lado. Não era costela só, viu, irmãos? Porque eu imagino que se fosse a costela para nós traz a ideia de osso, né? Se fosse só osso, acho que a mulher seria muito feinha. Né? Então, Deus pegou osso e carne também. Por isso que Adão, depois que ela está pronta, disse, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A palavra lá no original quer dizer que Deus pegou parte do lado dele. Não levou só uma costela dele. Foi osso e carne. Tirou uma parte dele, tomou dele. Tem um princípio aqui interessante. Adão perdeu parte de si mesmo para ter a sua esposa. Ele teve que dar. Ele teve que confiar em Deus e entregar. Deus não poderia ter feito a mulher do pó da terra como ele fez o próprio Adão? Quão poderoso é o nosso Deus para ter feito a mulher de tantas maneiras quantas ele quisesse. Mas ele escolheu pegar uma parte do homem. Ele viu que não era bom o homem estar só, resolveu fazer-lhe uma auxiliadora e para isso ele pegou uma parte do homem.
Ele tirou uma parte dele. E ele estava dando um princípio aqui. Adão, você tem um problema. Você está sozinho. E eu vou resolver o teu problema. Só que eu resolvo com você entrando na história. Você tem que fazer parte. Se você não fizer parte, não tem solução. Por isso que o Senhor fez ele dormir e ele teve que confiar em Deus e Deus tirou parte dele. Deus escolheu fazer assim, irmãos. Por isso é que o parentesco é importante. O parentesco entre os homens é singular. Nós, mais uma vez, não somos produtos da evolução. Nós somos produtos de um único homem, Adão criado. Veio a mulher dele, de parte dele, depois os dois se relacionam e dão origem a todos nós. Somos resultados da criação de Deus. Somos todos parentes, por assim dizer. Porque temos uma única origem. O nosso Deus, quando Ele criou Adão. Então, nessa maneira de agir, Deus ensinou uma lição para todos nós. Problemas só se resolvem se nós estivermos dispostos a entregarmos a nós mesmos. Muitas vezes eu quero que Deus resolva o meu problema, mas eu não quero dar nada de mim. Deus tem que fazer tudo. E por isso que o problema muitas vezes não se resolve, porque eu não estou disposto a entrar como parte da solução. Muitas vezes problemas no casamento, irmãos, eles não se solucionam porque nenhum dos dois quer dar nada de si. E aí o problema fica sendo empurrado sempre para diante, ficam adiando a solução do problema, porque eu não quero dar nada. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, todo problema que eu tenho no meu casamento, eu tenho que fazer parte da solução, eu tenho que entregar alguma coisa de mim. Sabe o que significa? Morrer um pouco para mim. Muitas vezes eu tenho que entregar meu orgulho, muitas vezes eu tenho que entregar a minha humildade, eu tenho que fazer morrer meu orgulho e entrar em ação a minha humildade, para pedir perdão para minha esposa, por algo que eu fiz que a magoou. Isso para os homens é morrer, ele tem que entregar parte de si para fazer isso. Muitos maridos nunca disseram para sua esposa, errei, me perdoa. Sabe por quê? Porque o orgulho tomou conta do coração dele, ele não está disposto a dar nada. Então ele protege o seu orgulho. Ele não cede nada. E Deus aqui meio que ilustra a solução do problema. Sabe, eu lembro quando os discípulos também estavam com Jesus. E muita gente com eles. E aí chegou tarde, à noite, ia entardecendo. E os discípulos falaram, Senhor, esse povo precisa ir embora, porque já é tarde e eles têm que comprar comida em alguma vila. Ou seja, tinha um problema, né? Senhor, se a gente ficar com eles aqui, como é que nós vamos resolver? Eles precisam de comida, está o problema. Aí Jesus olhou para eles assim, dá-lhes vós mesmos de comer. A solução é vocês fazerem parte do processo. Mas Senhor, nós não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus falou, dá aqui. Põe na minha mão. E você lembra da história, né? O Senhor Jesus multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes e foram alimentados 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Eu acredito, irmãos, que era cerca de 20.000 pessoas. Era só 5.000 só homens, com 5 pães e 2 peixes. É isso que acontece quando eu estou disposto a participar. Dai-lhes vós mesmos de comer. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento. Dá você mesmo a solução para esse problema. Não, o problema não sou eu, o problema é minha esposa. É por isso que não resolve. A parte ruim do meu casamento é minha esposa, muitos maridos dizem. E eles estão enganados. E nós vamos ver por quê. Então Deus, Ele mostrou isso para Adão. Eu vou resolver seu problema, mas você vai fazer parte da solução. Você não vai ficar só assistindo, não. Você tem que ser usado, né? Então Adão estava só, era um grande problema e Deus resolveu, pegando parte dele mesmo, e com isso fez a mulher. Então, Deus mostrou isso para Adão. Quinta comunicação de Deus para Adão, para o homem, né? Deus também no casamento, Ele comunica que o homem precisa cuidar da mulher. Ele não somente precisa da mulher, mas ele precisa cuidar da mulher. Veja o versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Deus trouxe a mulher para o homem. Percebe que aqui há uma semelhança entre o que tinha acontecido ainda há pouco, quando ele trouxe os animais para o homem? Veja o que Deus fez. Ele trouxe os animais para o homem dar nome, e agora ele faz o mesmo com a mulher. Ele traz a mulher para o homem.
Ele a traz e a põe diante do homem. Deus trouxe para ele. O verbo trazer aqui, meus irmãos, ele significa colocar para dentro. Colocar dentro de onde o homem estava. O que Deus estava dizendo com isso? Assim como você tem a responsabilidade de cuidar daqueles animais, agora você tem a responsabilidade de cuidar da mulher. Porém, ele vai ver que a mulher é diferente dos animais. Mas é responsabilidade dele cuidar dela. Ela estava, trazer para o homem significa colocar sob a responsabilidade dele. Ele tem agora a responsabilidade de cuidar da sua esposa. Ela é agora a responsabilidade dele. Essa é a sua tarefa, cuidar dela. E quando Adão viu a mulher, irmãos, é um outro detalhe do texto. É a primeira vez na Bíblia que o homem fala. Até então só Deus tinha falado. Agora ele vai falar. E quando ele vai falar, o que é que ele vai falar? Ele diz o que está escrito aí no versículo 23. Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Irmãos, até então só Deus falou, mas quando o homem foi falar, ele falou poesia. Você está rindo, mas isso aqui é uma poesia. É um elogio à mulher. Veja, ele está vendo assim, puxa, como valeu a pena eu ter dormido. Como valeu a pena eu ter dado parte de mim. Meu Deus, o que é isso que o Senhor colocou diante de mim? Essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Sabe o que eu imagino, irmãos? Que nessa hora a Eva estava flutuando assim, ó, de alegria. Ele precisou pegar e puxar. Volta aqui. Isso aqui é um princípio. A primeira vez que o homem falou na Bíblia foi poesia, de elogio à mulher. E ele disse, essa eu tenho que cuidar, porque essa não é como os animais. Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu tenho que cuidar dela. Eu tenho uma responsabilidade. Sabe, eu falo para os jovens lá da minha igreja, eu falo, vocês querem casar com as moças, mas vocês não sabem dizer uma palavra agradável para elas. Às vezes eu passo perto de vocês, vocês estão fazendo piadinhas com elas, vocês estão rindo delas, vocês não percebem que são uma mulher? Você não sabe o que é uma mulher? Como é que se trata uma mulher? Aí você quer casar. Por isso que eu falo, vai dormir, rapaz. Porque Deus estava mostrando para Adão como é que se trata uma mulher. Ela é muito delicada. Sabe o que acontece, irmãos? Maridos casam e com o passar do tempo eles começam a tratar a esposa como se fosse homem. Muito brutalmente, pela palavra dele, pela forma como ele fala com ela. Parece que ele é apenas um amigo de trabalho dele, com os quais ele briga o dia inteiro, fala coisas desagradáveis o dia inteiro, chega em casa e fala da mesma forma com a esposa. Deus está ensinando um princípio aqui. Você entende o que é uma mulher pela forma como você demonstra o seu entendimento sobre o que é uma mulher, pela forma como você fala com a mulher. Adão, ele demonstrou isso quando ele elogiou a mulher. Ele fez o poema, o primeiro poeta da história da humanidade foi Adão. E um poema em homenagem à mulher. Como era bom aquele tempo que os homens escreviam poemas para suas mulheres. Escreviam palavras elogiosas para as suas mulheres. Sabe, irmãos, a minha esposa tem um cartão lá que eu dei para ela quando a gente era noiva, ela guarda até hoje. Em que eu escrevi tudo o que ela significava para mim. E às vezes eu leio e eu falo, puxa, eu estava inspirado, hein? Irmãos, amanhã, quando nós falarmos do casamento baseado no relacionamento de Cristo e a igreja, nós vamos ver essa necessidade. A necessidade de saber falar com a esposa. Entender o que é uma esposa. E falar com ela do jeito que Deus estava ensinando Adão aqui, mostrando para nós que deveria ser. Falar palavras agradáveis para ela. Dizer para ela, eu te amo. Muitas vezes o marido fala assim, não, isso aí era coisa para aquele tempo, lá quando a gente ainda era novinho. Agora, nosso relacionamento é um relacionamento maduro. Fala, maduro que já caiu, né, irmãos? O fruto maduro cai, apodrece.
E a gente acha que dizer eu te amo é coisa para imaturo. Não. Nós nutrimos o nosso relacionamento, fazendo dele um relacionamento saudável pela forma como falamos com as nossas esposas. Ele falou palavras agradáveis sobre ela. E quando ele mesmo dá o nome a ela, lembra da questão de dar nome? A parte que Deus cuida, que ele domina, ele que dá nome. A parte que o homem cuida, que o homem domina, é ele que dá nome. E ele dá nome à esposa. Ele domina sobre ela. Papel da mulher. Ela é submissa ao seu marido. Ela está sob a liderança do marido. Mas Adão está ensinando uma coisa aqui. Nenhuma mulher terá dificuldade de se submeter a um homem que sabe cuidar dela. Que sabe conduzi-la. Porque ao dar nome a ela, ele estava dizendo o que ela é para ele. Porque a gente lê aqui, né, irmãos? Chamou de varoa. O varão chamou a mulher de varoa. Mas é interessante isso aqui. No texto original, a palavra homem é ish. E a palavra mulher é ish. Tem uma pequena diferença. Então, varão, varoa, parece, né? Mas tem uma pequena diferença. No original também é assim. Só que a palavra que ele usou para mulher é uma palavra cuja raiz dela significa um ser macio e suave. Ela é semelhante a ele, mas enquanto ele é robusto, ela é macia e suave quando comparada a ele. Tem outro ensino aqui. Como é que você cuida de algo que é macio e suave? Não é com cuidado? Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, e vós maridos, vivei a vida comum do lar, tratando a sua esposa com dignidade e honra, como parte mais frágil, porque sois herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro já está refletindo aquilo que Adão fez aqui. A mulher é a parte frágil. Quando é frágil, como é que você trata? E não há nenhum demérito aqui em dizer que a mulher é frágil. Sabe por quê? É algo frágil, mas extremamente valioso. Se você tem algo valioso que é frágil, você trata com todo cuidado. O que você faz se você tem um vaso frágil na sua casa? Você põe ele no cantinho da mesa, assim, para alguém esbarrar nele e ele cair? Onde você põe? Você põe num lugar seguro, porque você sabe a fragilidade daquele vaso. É uma pena ver maridos hoje que expõem as suas esposas a situações desconfortáveis, porque eles não veem nelas uma parte frágil. A mulher é diferente, irmãos. Ela se parece conosco, mas ela é diferente de nós. Às vezes você vê uma cena assim, você e a sua esposa veem a mesma cena, e você olha para a sua esposa assim, por exemplo, quando você vai ver um filme, por exemplo, aí no filme tem uma cena lá que toca a sua esposa muito, e ela começa a chorar no filme. E aí você olha para ela, ela está chorando, porque aquilo a emocionou. E aí ela fala para você, você não gostou do filme, meu bem? Aí você vai dizer assim, a pipoca estava uma delícia. Porque elas são diferentes. E é preciso compreender quem é a esposa. Por isso que Provérbios capítulo 18, versículo 22 vai dizer, o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Veja, o que acha uma esposa, acha o bem. A palavra bem significa como se fosse um tesouro valioso. Deus está dizendo, quem tem uma esposa tem um tesouro precioso, e ele precisa cuidar desse tesouro precioso, como de fato é um tesouro precioso. Nós tratamos bem, irmãos, aquilo que para nós tem valor. E a sua esposa, se você é casado, é o seu bem mais precioso. Ela é a coisa mais importante que você tem depois da sua salvação em Cristo Jesus. Ela é a coisa mais importante que tem. E isso é saber, ser sensível à mulher. Ela não é homem. Agora, deixa eu dizer uma coisa para nós homens. Deus está muito interessado em saber como nós estamos tratando nossas esposas. Tem um mandamento na Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 5. Deus disse assim, o homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá nenhum trabalho, permanecerá em casa 1 ano e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Que interessante, né? Irmãos, é 1 ano de lua de mel, é assim que vocês falam aqui quando casa, lua de mel, né?
É um ano. Deus disse, ele não vai ter nada para fazer, a não ser ficar em casa, para promover a felicidade da esposa que tomou. Agora, sabe o que eu fico imaginando? O general do exército em Israel. E ele lendo esse mandamento, ele falou, mas senhor, eu não estou entendendo. Nós estamos precisando de gente aqui na guerra. E está aí um rapaz aí, forte desse jeito aí, só porque ele acabou de casar, vai ficar um ano em casa, por causa da esposa dele. Nós precisamos de gente no exército. Fico imaginando o general do exército, perguntando. Sabe o que Deus estava dizendo? Meu filho, um país forte, uma nação forte não se faz com um exército forte. Uma nação forte se faz com um casamento forte. Você quer ter uma nação melhor? Que tenhamos casamentos melhores, famílias melhores, a nação será forte. A lição que Deus estava dando para eles. Então Deus, Ele está interessado, irmãos, em como maridos tratam suas esposas. E após o comentário de Adão, o poema de Adão, a poesia de Adão, Deus fez o seu próprio comentário. Comentário que é repetido por Jesus em Mateus 19 e pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5. No versículo 24, Deus conclui dizendo que tudo aquilo tinha a ver com casamento mesmo. Ele diz, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Deus apresentou o padrão do casamento já no relato da criação. Como é um casamento? O que é um casamento? O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Então nós temos que aprender aqui o que é um casamento, o que é um homem, o que é uma mulher e como um homem deve tratar uma mulher. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe a termos casamentos melhores. Amém?